com o crédito Unibanco para realizar seus sonhos. Unibanco oferece Jornal Nacional. O horror em Congonhas assombra o país. O Brasil acompanha a dor das famílias de vítimas do maior acidente da história da nossa aviação. Bombeiros trabalham há mais de 24 horas nos escombros para resgatar corpos. As causas da tragédia começam a ser investigadas. A aeronáutica afirma que nenhuma hipótese pode ser descartada. E o presidente Lula manda a Polícia Federal verificar se houve irregularidades na obra de reforma da pista. Os parentes dos passageiros mortos chegam a São Paulo para o reconhecimento dos corpos. Você vai ver ainda o dia nos Jogos Pan-Americanos. Atletas rezam e fazem homenagens às vítimas do acidente em São Paulo. As meninas do vôlei se classificam para a final e a natação ganha mais 3 medalhas de ouro. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O avião da TAM, destruído no maior desastre da aviação brasileira, tinha 186 pessoas a bordo. E os bombeiros ainda tentam retirar corpos do prédio em que ele bateu antes de explodir. William Bonner está em São Paulo e fala ao vivo de lá. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Ao chegar a São Paulo hoje de manhã, eu e a equipe do Jornal Nacional que me acompanha, vimos de perto o cenário do desastre. É aquele ali atrás. Muitas pessoas estavam e ainda estão nas proximidades do prédio da TAM. E o que chama atenção no comportamento delas é o silêncio respeitoso. Aliás, são 2 memórias que vão ficar desse lugar. O cheiro da fumaça e o silêncio. Daqui do alto de um das dezenas de edifícios que circundam o aeroporto de Congonhas, é possível ver que ainda há fogo. Há fogo no prédio. E o que é mais doloroso, ainda há corpos de vítimas lá dentro. Lá embaixo, quem acompanha o trabalho de buscas é o repórter Rodrigo Bocardi. Rodrigo. Bonner, o que nós vemos aqui é uma escavadeira em operação e uma fila de caminhões que começam a ser carregados para levar embora daqui os escombros dessa tragédia. O Corpo de Bombeiros acabou de informar que 70% do prédio da TAM Express já foram vasculhados. E os números oficiais do governo do estado apontam que 178 corpos foram retirados de lá. 166 estavam dentro do avião, 3 no posto de gasolina e 9 no prédio da TAM. Bonner. Colagem em Porto Alegre até o desastre aqui em Congonhas, o voo 3054 da TAM durou 1 hora e 34 minutos. O repórter Toninho Ferreira conta a história dessa viagem trágica. O avião caiu a poucos metros das pistas de Congonhas, onde deveria ter pousado. Logo depois, o saguão do aeroporto ficou cheio de parentes em busca de informações. Quero só confirmar se 99%. Minha tia falou que ele realmente estava no voo. Então preciso de confirmação. O voo 3054 da TAM saiu de Porto Alegre às 5h16 da tarde com 186 pessoas a bordo, entre elas um bebê de colo. Pouco antes das 7 da noite chegou a Congonhas, mas não conseguiu terminar o pouso. Chocou-se com um posto de combustível e um prédio da TAM. As marcas das rodas no gramado mostram que o jato derivou à esquerda no fim da pista. Antes de explodir, deu um rasante numa das avenidas mais movimentadas de São Paulo. A roda dele bateu na frente do meu táxi parou com tudo. E aí do lado ele bateu a asa no depósito da TAM e aí explodiu o avião. Aí eu abaixei a cabeça atrás do volante e aquela onda de calor cobrindo o carro e os destroços do prédio da TAM caindo em volta do carro. Eu tô vivo hoje porque Deus é bom, porque eu estava do lado, não tem condições de se acalmar. A câmera do circuito de segurança de uma empresa registrou o momento exato do choque. 18h50. Um vizinho do aeroporto gravou a chegada dos primeiros bombeiros. E o esforço para controlar o pânico dos sobreviventes. Havia motoristas e funcionários no posto de combustível. Meu parceiro percebeu que ele ia cair, aí ele pegou e me puxou. As labaredas assustaram os passageiros que estavam em outros aviões. Estavam dentro do avião, pronto
já para taxiar, para decolar. E aí cancelou, fechou o aeroporto, quando a gente olhou, estava aquele clarão assim. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar o fogo. O combustível do avião e o material inflamável guardado no prédio da TAM tornaram as chamas mais intensas. Aqui funcionava o serviço de encomendas da empresa. Só com a luz do dia foi possível ter uma dimensão mais completa da destruição causada pelo impacto do jato com os prédios aqui na área próxima da cabeceira da pista. Uma área de risco de 10 quarteirões foi isolada para a Defesa Civil analisar os danos provocados pelo acidente. Foi uma noite longa. A fuselagem do jato praticamente desapareceu em meio aos escombros, mas os bombeiros não desistiram. Sob fogo intenso, trabalharam em busca do que já parecia improvável: sobreviventes entre os passageiros. O difícil resgate dos corpos do prédio da TAM Express ainda não terminou. O repórter Rodrigo Bocardi acompanhou o trabalho das equipes. Sobreviveu quem estava lá no alto do prédio, quem teve a sorte de escapar do fogo e estar ao alcance dos braços mecânicos do Corpo de Bombeiros. E não foram poucos. Tá cheio de gente dentro do prédio. Só que mais cheio ainda estava o avião. E logo isso começou a ficar nítido. Do meio da destruição, surgiram corpos. Saiu o primeiro. O segundo. E o pano foi esticado para cobrir o terceiro. Vieram muitos outros, a ponto de tornar insuficientes as dezenas de macas espalhadas sobre o asfalto. Os passageiros viraram números na sala de operações improvisada do Corpo de Bombeiros, e lá foi montada a estratégia para combater um fogo que resistiu bastante. Só depois de muitos jatos de água, de espuma, de 7 horas, o clarão foi apagado. Amanheceu em Congonhas. Um Airbus da TAM decolou. Outro avião da mesma companhia logo em seguida. Os dois passaram por cima dos escombros. O trânsito logo cedo foi liberado em um dos sentidos da Avenida Washington Luiz e, apesar da pista livre, as motos, os carros passaram lentamente. É que do outro lado ainda havia fumaça, ferros, entulho e o trabalho do Corpo de Bombeiros dentro de um prédio com estruturas abaladas. O trabalho é difícil, mas alguém tem que fazer e nós vamos fazer esse trabalho até o final. Ao levantar o trem de pouso e a cauda do Airbus A320, os bombeiros encontraram no meio das cinzas algumas bagagens e mais corpos. 6 da tarde, quando a situação parecia estar sob controle, o fogo voltou para atrapalhar ainda mais o trabalho dos bombeiros. Ainda vai demorar para que esta tragédia chegue ao fim. Segundo a TAM, entre 50 e 60 pessoas estavam trabalhando na TAM Express quando o prédio de 3 andares foi atingido. Veja na reportagem de Ernesto Palha. 7.000 pessoas gravitam em torno do aeroporto. Trabalhadores das empresas aéreas e da rede que abastece Congonhas e vive dele. Vizinhos forçados, eles dividem com os moradores da região a aflição da insegurança. Ontem, seus piores medos se concretizaram. Acabou de morrer um monte de gente, amigo, gente nossa aqui estão tentando resgatar. Tem gente dentro do elevador, o bombeiro está tentando tirar. A madrugada avança. Os parentes dos funcionários começam a entender a dimensão do acidente. Fiquei sabendo que ele está aqui internado, não vai fazer cirurgia porque ele pulou do segundo ou foi do 3º andar. No mesmo hospital, amigos e outros sobreviventes despertavam do pesadelo. Foi só o tempo de um pegar na mão do outro e correr para fora. Aí a gente conseguiu tirar bastante gente que estava ali do lado da gente, a gente tentou voltar para ver se tinha alguém. Aí a gente começou a ver, né, que tinha gente debaixo dos escombros e tal, o fogo já estava consumindo tudo. O resgate continua noite adentro. No setor de cargas da TAM restam apenas ruínas. Mais de 200 bombeiros trabalham sem descanso. Muitos são reforços de municípios vizinhos. Quando chega o dia, vem à luz a extensão dos danos. E fica claro que não haverá mais sobreviventes. Eu me despedi de todo mundo, como a gente sempre faz, se despede, brinca, conversa, tal, até amanhã, vai com Deus e
hoje em dia a pessoa não está mais aí. Michele Miranda, auxiliar administrativa, é uma dessas ausências. Morreu aos 24 anos. Segundo a TAM, foram 13 os funcionários mortos no prédio destruído pelo Airbus. 5 estão desaparecidos e ainda há 11 feridos.